E aí pessoal, tudo bem? Hoje está fazendo um vídeo aqui, tá bom? Da nossa semana. Então a gente vai ver aí os melhores movimentos aí que aconteceu antepassado, né? Também das semanas aí que venhamos acompanhando e essa semana agora que está por vir, beleza? Então a gente vai ficar preparado aí já para os melhores movimentos aí dessa semana. Eu vou comentar aí dos principais pares, tá? Mas qualquer dúvida que vocês tiverem, pode estar comentando lá no nosso grupo privado, tá? Então a gente vai comentando um pouco mais e as questões que você for perguntando, a gente vai fazendo um vídeo aí para a gente aprender cada vez mais aí no decorrer dos nossos vídeos aí ao vivo, beleza? Vou compartilhar aqui minha tela, certo? Então aqui a gente tem o Shaw, primeira análise aí que a gente vai fazer, tá? Então a gente vai começar pelo gráfico diário, certo? A gente está em uma resistência muito boa, certo? Demarcado, certo? De 190 mil e 1.700, né? Que é o 1.900 na verdade. 1.900, 1.700. Então dentro dessa fase aqui ele está entre os 50%, certo? Então, dentro desse 50%, ele está bem consolidado aqui dentro desse time, até ele fazer um rompimento, beleza? Se eu não me engano, a gente procurou por vendas nesse time aqui, tá bom? Por volta aí do 18 e 11. Tentamos pegar essa queda, mas não conseguimos, ok? Realizar tudo. Pegamos a parcial, mas saímos no 0 a 0 aí. E agora ele pode dar continuidade aí para buscar o 1.900. Beleza? Sabendo disso, que a gente tem uma região muito importante aqui. Veio fazer uma resistência, que na verdade é um suporte aí também. Certo? Então nesse suporte veio bater 3 vezes. Então provavelmente ele pode empurrar esse preço aí para cima um pouco mais com força agora nesse momento, né? Então a gente vai analisar aí o gráfico menores, tá? Então, um gráfico diário bem consolidado. Então, vamos procurar oportunidades no gráfico de 4 horas. Então, para você que acompanha aí, a gente vê movimentos aí de mudança de tendência, tá? Para quem já acompanha aí há algum tempo, já sabe que eu vejo bastante aí as mudanças da tendência. Então, agora ele está tendo essa continuação, ok? A gente vê acompanhando aí essa queda, certo? Então, a gente tentou fazer uma venda por aqui, com o stop aqui em cima, e buscou até uma parcial, mas saiu no 0 a 0 aí. E ele está dando continuidade aí para cima. Ele fez um tipo aqui de um mastro bandeira, tá? Então aqui a gente vai ter uma bandeirinha, certo? Então dentro dessa bandeirinha aí ele fez essa continuação. Provavelmente ele vai voltar aí fazendo um pullback, tá? Dessa alta que ele teve, para depois ele fazer essa continuidade aí para cima, ok? É claro que ele já pode ir direto, ele tem força para isso, ok? Essa entrada de volume aqui pelo gráfico aí de 4 horas, entrou um volume bem bacana aí fazendo esse rompimento, beleza? Mas eu vou aguardar ele voltar aqui de pullback para a gente fazer uma compra específica, beleza? Então a gente vai marcando linhas de tendências aí para acompanhar um pouquinho mais do gráfico, beleza? Então esse é o último aqui que a gente acompanhou. E a gente vai ter vários toques aqui anteriormente, tá? Mas eu vou demarcar esse daqui, porque já é a abertura aí de uma linha de tendência maior. Então a gente tem 1, 2 e o terceiro toque aqui a partir desse momento. Então minha FIBA ela vai se encaixar exatamente onde está o último toque da linha de tendência, tá? Que aí seria específico é esse momento, sabendo que esse não é o topo ideal, eu não sei se ele pode parar aqui, mas eu vou esperar por essa região se ele começar a fazer a volta dele. Então minha região demarcada aí vai ser de 17,73 e 17,83 aí, que eu vou estar esperando esse movimento aí acontecer, beleza? Então ele pode acontecer esse tipo de movimento aqui que eu espero, tá? Então a gente pode buscar uma compra através desse movimento, beleza? Você que aí é um pouco mais ligeiro aí no mercado, provavelmente ele pode dar alguma configuração de venda, tá? Mas essa configuração de venda ele pode ser num time menor. Então, gráfico de 1 hora, a gente não tem nada indicando, a não ser se a gente encontrar divergências, tá? Não vou colocar aqui o RSI,
para não tomar tanto tempo, mas pode encontrar divergência e ele quebrar aí, fazer um candle institucional. Se ele fazer esse candle institucional, aí sim a gente tem um modo de venda aqui ativado, tá? Então, pelo RSI e um candle legal aí institucional, que é um candle de volume de venda, a gente já pode fazer aí uma venda aí específica em determinado preço, beleza? Então, por enquanto não tem nada de venda. 15 minutos, também eu não enxergo nada, a não sei se a gente achar alguma divergência, ok? Ainda não tem um candle bacana. O candle que teve foi esse engolfe, tá? Mas ele não teve força para continuar esse movimento, beleza? Então ele continuou esse movimento aqui para cima numa tendência de alta. Então para mim ele não é importante. Tá vendo que ele se igualou ao fundo anterior, certo? Porque a gente sabe aí que a mudança de tendência ela acontece quando ela passa o outro fundo, beleza? Então se ela tivesse feito esse movimento aqui, perdido esse fundo aqui, aí sim a gente confiaria uma tendência de baixa a partir desse momento, tá? Mas não aconteceu, ele continuou, então a gente vai aguardar exatamente mais um ponto aí a ser perdido, tá? Que seria esse ponto aqui exatamente para ele perder e tentar fazer esse tipo de movimento que a gente espera aí, de talvez um ombro, cabeça a ombro, tá? Então essa configuração que eu vou esperar para achar alguma venda, tá? A não ser se encontrar alguma divergência e um candle muito legal aqui, institucional. Aí sim a gente consegue fazer essa venda bem bacana aí, pelo 15 minutos. Então a gente vai ficar aí provavelmente com 4 horas, tá? Mais específico. Eu sei que o stop está muito grande aqui, ó, stop aí de 2.000 pontos, mas a gente tenta diminuir aí, procurando aí pelo gráfico de 15 minutos essa compra, ou gráfico até de 1 hora aí, dependendo, para a gente abaixar esse stop aí de 2.000 pontos, beleza? Então, para o ouro, eu vou ficar aguardando aí um pouco mais para a gente vender. Já o euro USD, tá? A gente veio buscar uma região muito importante, certo? A gente estava numa fase bem bacana aí, certo? Alguns anos atrás, aí desde 2015, quem vem acompanhando aí sabe, essa consolidação aqui foi muito importante quando ela teve esse rompimento. Ela veio buscar aqui essa região, tá? Então, onde entrou força de compradores, os compradores defenderam aqui de novo, ok? Mas ela tá de uma espécie de um triângulo, tá? Para quem acompanha aí, a gente vem comentando isso já faz um tempo, certo? Então, é uma espécie de um triângulo. Então, a gente vai aguardar aí exatamente esse preço aí até tomar uma tendência bem legal. Mas estamos falando semanal, então um gráfico um pouco mais demorado, tá? Então, dentro dessa tendência aqui de alta, a gente marca FIBO aí, então algumas regiões a gente demarcou, como 61, 71, essa é uma região para mim muito importante, e eu marquei o 50%, aonde que essa região aqui, ó, foi perdida, tá? Então essa região entrou muito volume, então por isso que eu demarquei ela. Então provavelmente os compradores que entraram aqui nessa posição aqui comprando, certo? Eles vão defender exatamente esse preço aí. Provavelmente ele pode empurrar um pouco aqui, mas depois perder a briga, tá? Então esse movimento ele pode acontecer. Então por isso que no gráfico menores a gente está procurando por compras exatamente nesse ponto. Mas quem quer continuar aí, acredito que ele possa buscar o 61 e ainda pode buscar até o 71 aí, para depois a gente ver que movimento ele pode fazer aí de alta, beleza? Então, mais um macro aí para a gente ter ideia do que está acontecendo, tá? Deixa eu só excluir essa FIBO. Então, beleza. Então, eu expliquei o porquê dessa região demarcada, tá? Já aqui, a gente tem uma tendência de alta, certo? E ele fez uma tendência de baixa aí a partir desse movimento. É onde que a gente pega o melhor preço aqui e tenta buscar. Beleza? Se não me engano, a gente pegou uma venda por aqui, elevou até aqui, mas não continuou pegando, ok? Teve bastante vendas. Se eu não me engano, a gente tentou comprar, tomou stop aqui, tá? Pra gente pegar aí a reversão da tendência. Mas ele veio fazendo essa continuação. Aguardei esperando para vocês que poderia vir nessa configuração aqui, que é o último toque da linha de tendência, certo? Que a gente demarcou.
Então essa configuração aqui ele pode vir buscar entre o 18.250 e 17.675 aí, mais ou menos, beleza? Então essas regiões aí que eu espero ele vir. Isso pensando no gráfico diário aí um pouco mais demorado, tá? Já o gráfico de 4 horas, a gente teve aí também uma região muito importante. Tá vendo que aqui acontece aqui uma manipulação de mercado, então tem um suporte muito bom, ó, bati 1, 2, 3, quase 4 vezes aqui, certo? Especificamente 3, né? Aqui faltou um pouquinho mais, mas os caras tentaram defender. Ele veio fazendo essa manipulação aqui, é onde que muitos vendem, tentando pegar uma queda aí mais legal, tá? Mas é onde que os bancos aí manipulam o mercado. E aí entra a força compradora aí, onde que é aquele que a gente chama de candle institucional. É um candle de volume, beleza? Então, dentro dessa região, gráfico de 1 hora aí mais específico, a gente procuraria aí por compras, ok? Dentro dessa região aqui importante. Então a gente vai ter a manipulação, certo? Tá demarcando aqui para vocês. Então a gente tem a manipulação aí de mercado. E aqui a gente tem esse candle institucional, tá? Então, como a gente já espera aí de um topo ser perdido, esse topo aqui e esse topo para mim é bem bacana. Então a gente demarcaria, sabendo que ele já perdeu aí esse movimento, tá? E esperaria aí por uma volta, beleza? Entre essa zona aqui de 61, 71, 78 aí de Fibonacci, beleza? São os melhores preços aí, acredito, para a gente estar buscando. Então vai ter uma compra muito bacana aí dentro desse preço, tá? Entre 61 e 71, tá? Dá para você fazer essa compra. Buscaria até o menos 61, tá? Que é o nosso alvo aí de expansão. E aí a gente tem um risco e retorno mais ou menos de 4,72, tá? Que é um risco e retorno de 1 para 4, quase 1 para 5. Mas acredito aí que pelo 4 horas a gente pode buscar até aquela zona lá em cima, certo? Que é aquela zona que a gente estava esperando, tá? No gráfico diário, certo? Que é essa zona aqui. Então, se a gente programar aí para buscar pelo menos esse alvo, a gente vai ter aí mais ou menos uma proporção de 1 para 11, beleza? É aí que eu alongo as minhas oportunidades, alongo as minhas operações aí no mercado através de abaixando os times, de procurando aí algumas resistências muito importantes que acredito que ele possa ir buscar, beleza? Então a gente pode buscar esse risco e retorno, acredito que vá sim, mas a gente fica de olho para tentar pegar várias compras, ok? Porque aí pelo 1 hora, 15 minutos, ele pode dar vários movimentos. Então ele pode vir aqui dar essa compra primeiro, depois pode vir aqui dar outra compra, ok? Então a gente pegando várias oportunidades, realizando, aí colocando no bolso e comprando mais aí dependendo do que ele for fazendo, beleza? Então a gente vai acompanhando aí o euro pelo diário e pelo 1 hora aí mais especificamente, beleza? Já o GBP, certo? Vamos falar do SDK de primeira, né? Depois a gente fala do GBP. Então a gente tem aqui algumas resistências bem marcadas, tá? Vou estar excluindo algumas coisas aqui para a gente acompanhar aí do zero, tá? Então, primeiramente, a gente tem aí no gráfico diário uma tendência muito forte de queda, tá? Então, para quem sabe aí das leis de Elliott, Aycoff, de teoria de Dow, tá? Tem uma identificação muito mais com a tendência aí através de uma teoria, tá? Mais específico, a teoria de Dow, tá? Que ele fala sobre algumas mudanças de tendência, confirmação de tendência através de alguns índices, tá? Então, é só um exemplo aqui de teoria que a gente pode estar usando. Aqui a gente vai ter o último topo, certo? Porque ele vai vindo fazendo topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo e último topo aqui, que eu acredito que seja um topo muito bom. Então, a partir desse momento, ele acaba rompendo, tá? Essa região. Então, para mim, a partir desse topo ser rompido, para mim, eu já acredito aí que pode ter uma mudança de tendência muito bacana aí,
futuramente, tá? Então, através dessa FIBO, dessa onda aqui até aqui em cima, certo? A gente vai ter uma configuração aqui entre essa zona aqui de 78, 71, tá? Então, essa zona aqui para mim é uma zona muito importante. Vou estar marcando aqui, certo? Pra gente não confundir aí quando abaixar o time. Então, essa região aqui para mim, é claro que ela pode vir buscar aqui um pouco mais bacana até esse ponto, certo? Para depois ela vir subindo, ok? Mas acreditamos que agora já tem uma mudança de tendência, beleza? Então, último topo. E aqui a gente já vai ter uma configuração de consolidação, tá? Então, abaixando o time aqui, ó, a gente vai ter aqui, ó, um momento muito bom. Então, a gente tem a queda, certo? E o último topo que ele deixa é esse topo exatamente aqui também, tá? Então, para mim, esse topo já é muito bacana aí pra gente já considerar ele. Ele já deu um setup aí de compra, para quem conseguiu comprar, perfeito, tá? Ó, dentro dessa zona. Então, esse setup de compra aqui, ó, já aconteceu. Ele veio muito rápido. Para quem deixou o stop aí no 100, conseguiu certinho. Uma proporção aí, agora que ele tá chegando, certo? De 3 para 1, certo? Mas você pode buscar muito mais aí, porque no diário ele oferece aí um preço muito bacana para você buscar até aqui em cima mais ou menos, ok? Então uma proporção aí, vamos ver, mais ou menos de 8 ou até 10 para 1, beleza? Então qual que é a próxima configuração aí que a gente espera? A primeira já perdemos, certo? Então a gente vai montar aí algumas linhas de tendência para acompanhar exatamente esse preço. O primeiro toque, segundo toque, acredito eu. Então, a partir desse último toque, desse último toque, que é esse fundo, até o topo agora que ele está no momento, eu vou esperar por essa configuração aqui, certo? Mais uma vez, para ele vir retornar esse preço. Se ele retornar esse preço, eu consigo comprar pela segunda vez, tá? A primeira a gente já perdeu e a segunda vez a gente consegue pegar aí com mais clareza. Beleza? É isso que eu espero aí do gráfico do SD-CAD. Para quem acompanhou, a gente pegou uma queda muito legal desde essa ponta aqui, certo? A gente tentou pegar desde esse início, mas o stop ficou um pouco grande, mas quando pegamos no time menor, conseguimos pegar dessa posição. Beleza? Conseguimos levar bastante esse preço, eu consegui levar. Tá, realizei uma boa parte, ele voltou, eu não consegui vender mais, segurei a minha posição e consegui pegar aí uma proporção aí de 4.000 pontos mais ou menos, beleza? E aí a gente vai tentar pegar essa configuração, aonde está a primeira entrada, tá? Até onde é que a gente pode buscar. Já que a gente tem essa queda, a gente vai usar a nosso favor, tá? Então desse movimento aqui, a gente vai esperar ele vir até mais ou menos o 61, que é o primeiro resistência aí que a gente vai ter, e o 71 provavelmente ele pode vir buscar aí essa região, tá? Então a gente tem uma abertura aí mais ou menos de agora de 2.600 pontos. É claro, se ele vier um pouco mais abaixo vai ser bem melhor pra gente, porque a gente pode buscar aí em volta de 3.000 pontos, ó, 3.100, entre 3.700 pontos, beleza? Então é uma oportunidade muito boa aí dentro desse par. É claro, se ele perder esse fundo aqui, ó, que a gente demarcou que foi a nossa entrada, a gente sabe aí que a continuação da tendência ela vai ser clara, que ela vai formar aí esse mastro bandeira, ok? E através desse mastro bandeira ele vai refletir essa mesma queda que ele aconteceu, certo? Então se a gente tem uma expansão dessa, ele vai acontecer a mesma expansão aí para baixo. Então com certeza dá para a gente pegar pelo meio ou através de rompimento talvez, mas a gente vai esperar uma oportunidade bem mais bacana, beleza? Então visando mais o gráfico diário, semanal aí, o 4 horas, acredito muito aí nessas possibilidades. É claro que no 15 minutos, para quem aí gosta de day trade, quem quiser procurar por vendas, acredito que já está dando vendas aí por volta desse preço agora. Só deixa eu ver aqui certinho com vocês. Então ele veio fazer um fundo duplo, um topo duplo, aliás, né, dentro dessa região. Então pode ser aí que encontre fraqueza aí buscando até a nossa zona lá embaixo, ok? Então tem uma oportunidade muito boa aí de venda.
Eu esperaria ele vir aqui entre os 78, tá? Entre os 78 e 71, mas acredito que aqui nesse topo duplo aqui ele já faz algo acontecer aí. Então provavelmente você poderia entrar agora, deixar um stop aí no 78 ou até 100% seria mais ideal, 78, certo? E depois buscaria aí até a nossa zona lá que a gente está esperando, beleza? Que é a zona lá de compra pelo 4 horas, beleza? Então exatamente aí nesse preço que a gente tentaria entrar para buscar esse tipo de oportunidade, beleza? Então essa oportunidade aí que eu vou estar esperando pelo SDCAD. Já o GBP chegamos aí, tá? O que eu queria comentar com vocês, pegamos uma tendência de queda muito bacana. Dentro desse preço, tá? Eu venho analisando aí o gráfico diário, então ele perdeu o último fundo aqui, tá vendo que tem um fundo duplo? Ele perdeu aqui, mas não buscou a nossa zona lá em cima, tá? Para quem acompanha, eu gosto de buscar aí pelo menos 71, e ele não foi exatamente nesse preço aqui de 71, 78, tá? Então ainda ele pode buscar esse preço, eu acredito ainda que ele possa buscar essa zona aí de 40 mil ou 40.700 mais específico, beleza? Mas como ele começou a fazer esse tipo de movimento, eu continuei pensando aí na baixa do ativo. Então pode ver aí que ele se formou um canalzinho, certo? Esse canalzinho aqui e fez esse rompimento. Através desse rompimento eu acreditei aí nessa tendência de baixa, então por isso que a gente tentou pegar ela no time até menor. Agora ele está fazendo um suporte muito bacana, tá ganhando força aí de compradores, ok? Já dá para até comprar dependendo da configuração. Mas qual foi o pensamento aí, gráfico de 4 horas para a gente acompanhar? Então ele perdeu o último fundo, para mim tendência de baixa bem clara, certo? Então o que eu fiz? Eu demarquei esse último topo e esse último fundo, tá? Então procurei por vendas dentro dessa região. Comentei com vocês no grupo, tá? Para buscar essa venda que eu achei que era muito importante. Mas o que aconteceu? Eu procurei essa venda entre o gráfico aí de 1 hora, tá? Mais especificamente, porque ele fez aí uma manipulação de mercado, continuou o movimento, tá? Depois ele veio tentar perder fundo, não conseguiu, voltou lá. Daria para vender aqui? Daria para vender, talvez, pela uma divergência que acontece aqui, tá? E aí entrou quem institucional, e aí daria para vender aqui por volta desse preço. Mas não consegui, esperei o melhor momento aí, e ele voltou dando outra oportunidade para mim. Então, na perda desse fundo, eu sabia que ele poderia fazer a mudança da tendência. Então, foi onde que a gente pegou desse topo a esse fundo, tá? A gente pegou a FIBO e exatamente entramos no 71, um preço aí muito bacana de entrada, tá? Para quem me acompanhou, eu sabia que ele poderia vir até o menos 61, tranquilo. Isso é um alvo aí de 4 para 1, tá? Mas eu sabia que ele poderia buscar uma resistência muito mais bacana. Por quê? Dentro dessa configuração aqui de topo e fundo, tá? Dessa tendência de alta por inteira. Então busquei aí uma região até do 78, que foi a máxima aí que eu consegui encontrar. Então, mas basicamente aí 3.000 pontos, ok? Então ele foi um pouquinho mais, mas deixei o stop aqui, certo? Então ele acabou me tirando aí entre os 78 aí mais ou menos, com 3.000 pontos, beleza? Então risco retorno aí de 7 para 1. Então para mim é muito mais bacana aí tá buscando esse tipo de risco retorno. Então valeu a pena esperar. Demorei aí 2 semanas para esperar essa oportunidade, mas quando nós pegou, conseguimos fazer uma operação muito boa aí dentro desse par. Beleza? Então, o que pode acontecer nesse momento agora, que a gente pode conversar, é exatamente esse preço aqui. A gente vai continuar fazendo esse tipo de marcação, tá? E aconteceu agora de ele fazer um suporte, beleza? Então, ele está fazendo esse suporte. Esse suporte pode ter significado? Pode ter significado que nem esse daqui, ó. Certo? Então ele veio fazer a mesma coisa que está fazendo agora, certo? Entrou força compradora e está entrando força compradora novamente. O que a gente pode fazer?
pode esperar por vendas novamente, tá? Então, onde estaria a venda? A primeira venda a gente encontrou aqui, certo? Que seria aí por esse preço. E aí a gente vai ter uma outra abertura aqui que vai acompanhando esse preço, tá? Mas eu vou estar demarcando aí. E aí, dentro dessa zona aí, eu esperaria por venda novamente aqui. Dentro desse preço aqui, entre 78 e 71. Acredito aí que é o 37.300, tá? Entre 37 aí, redondo. Então, para mim, isso aqui é bem bacana aí para mim estar buscando essa venda. É claro que pelo 1 hora, certo? A gente vai procurar por compras. Por que por compras? É onde que ele perde aí o nosso topo máximo, beleza? Então, perdendo o nosso topo máximo, a gente sabe aí que quando ele voltar, ele vai voltar dentro dessa zona aqui de 61, 78, para buscar a nossa zona lá de 4 horas, beleza? Então você aí que quer fazer day trade ou até ficar 2 dias, 3 dias na operação, acredito que se ele vir nessa oportunidade de compra, acredito que seja uma oportunidade bem boa, tá? Para ele tentar buscar esse preço aí de 4 horas. Então, para mim ainda é uma continuação de tendência de queda, beleza? A não ser quando ele passar esse topo aqui ou esse topo, aí sim eu vou começar a pensar em compra. Mas isso aí pode acontecer um pouco mais para frente, tá? Então um pouco mais demorado mesmo, mas a gente consegue observar em outros pares, pegar outros movimentos bem bacana, beleza? Mas prestando atenção a gente consegue pensar, pegar aí no GBP USD. Então essa é a ideia, pegar o time menor a compra e no time maior pegar essa venda aqui futuramente, beleza? É claro que ele pode encontrar resistências aqui, ó, e cair já direto, beleza? Mas eu vou estar esperando por essa oportunidade um pouco mais acima para a gente vender aí com um pouco mais de segurança também, com stop bem bacana e o preço bem bacana aí dentro desse movimento. Já o GBP também pegamos uma venda, tá? Eu entrei exatamente pela divergência que aconteceu aqui, certo? E aí ele fez esse candle muito legal aí de institucional, com bastante volume, cobrindo o anterior, e aí ele fez outro de venda. Então quando ele fez esse outro, aí sim eu entrei nesse topo duplo que aconteceu, tá? Então entrei aqui depois da perda desse doji, né? Então, é um candle de indecisão. Então, através desse candle aqui, eu consegui. Ele voltou aqui, dava para vender de novo. Realizei uma parte, né? Dava para vender de novo. Coloquei no 0 a 0 e ele veio aí buscar um pouco mais abaixo, tá? Então, essa oportunidade aí que a gente pegou também. Por quê? A gente vem acompanhando aí já faz um tempo algumas regiões. Deixa eu ver aí qual que tá demarcado. Então, já comentei com vocês algumas possibilidades aí de consolidação. Onde existe a consolidação, existe o maior movimento aí de quem ganhou a briga, tá? Então, por exemplo, quem viu essa consolidação aqui acontecendo, quando ele exatamente chegar nesse preço aqui de consolidação, aonde que os vendedores ganharam essa posição de consolidação, a venda ganhou. Então, quando chegar exatamente nesse preço, eles vão tentar defender de novo, certo? Ou no 50%, ou até mesmo para não passar aqui aonde poderia ganhar os compradores, que aí seria resistência, suporte e os 50% da consolidação, beleza? Então, essa região de suporte, os 50%, e o 100% aqui vamos chamar dessa consolidação, para mim é bem bacana aí futuramente, então mais até no semanal, tá? Porque aí ele pode vir buscar essa configuração. Então pode ver se a gente demarcar uma linha aqui, ó, ele vem exatamente nesse preço e já cai direto, tá? É só relar que ele já cai tentando defender esse preço. Não conseguiu, fez um fundo duplo, certo? Continuou o movimento aí de alta, mas ele tentou buscar essa região. Então, dentro dessa região, a gente vê que tem um grande pavio aqui, ó, certo? Onde que os vendedores aí ganharam de novo. Então, esse pavio aí foi exatamente 50% dele, aonde veio cair esse movimento, tá? Então, esse pavio aqui existe bastante força dentro desse movimento. Então, por isso você vê
essa agressão que aconteceu aqui nessa queda, beleza? Então pensando aí no semanal. Então, os 50% dele é onde que veio buscar essa região aqui, ó. Deixa eu até voltar aqui. Ó, então, 50% dessa consolidação, exatamente aqui, ó, onde está demarcado o azul, certo? A gente vê, ó, que ele foi exatamente buscar esse nível, beleza? Então, eu consegui achar uma resistência no gráfico semanal. É o correto se fazer? Às vezes é, mas às vezes pode te enganar muito, tá? Então, às vezes, por isso você tem que procurar uma resistência no semanal, mas procurar algo que te dê sentido no gráfico diário, 4 horas ou 1 hora. Então, foi o que eu procurei. Então, no semanal, eu encontrei essa resistência. O que fez sentido para mim? 1 hora ou 4 horas. Foi por quê? Porque ele transformou naquilo que eu comentei com vocês, uma divergência, um topo duplo, e aí sim eu consegui fazer essa venda. Então fez sentido para mim estar vendendo dentro dessa posição. Então por isso o semanal lá me deu um preço que não era viável, mas eu consegui aí fazer uma boa entrada aí através daquele preço, beleza? Então, dentro dessa tendência, o que vamos achar aqui no gráfico diário, tá? Começando de baixo, a gente tinha aí, certo? Um triângulo que eu comentei com vocês anteriormente, que ele veio caindo, certo? E aí ele fez esse rompimento, certo? Então, através desse rompimento, a gente sabe aqui que existiu uma consolidação. Então, exatamente nesse preço, ele pode começar a tentar subir, é onde que ele pode ganhar força, tá? Então, dentro dessa tendência de alta, dessa pernada, a gente vê que ele veio no 61 aqui de Fibonacci. Então, provavelmente ele já possa começar a subir, ou ele pode buscar um níveis um pouco mais abaixo, que eu vou estar deixando demarcado aqui para vocês verem também, entre o 71 e o 78. Então, dentro dessa região, dá para comprar direto? Dá para comprar direto, mas seu stop vai ficar um pouco grande. Se você aguentar um stop aí de 3.000 pontos, você pode estar entrando. Mas para quem não consegue segurar esse stop, a gente deixa fazer alguma configuração no gráfico de 1 hora ou 15 minutos aqui. Então, por exemplo, ele pode vir aqui fazer uma consolidação e aí sim a gente começar a entrar aqui através de um pullback, talvez, e tentar pegar essa tendência de alta. É isso que eu espero no time menor, beleza? Então, aqui é só um suporte aqui de alerta, mas sabendo que esse suporte também é bem bacana aqui, ó, onde teve esse rompimento. Então, onde tem um rompimento aí de consolidação, ele pode estar defendendo esse preço aqui exatamente agora, para ele continuar esse movimento aí de alta, beleza? Então, vamos procurar por compras, ok? E não por vendas, a não ser se no gráfico menor ele me dá alguma posição de venda, mas vou estar mostrando aqui para vocês o que eu vou esperar aqui desse movimento de venda. Pela 1 hora vai ser mais específico, porque eu consigo ver aí o topo menor. Então a gente tem uma topo fundo, certo? O último que ele deixou foi exatamente esses daqui, e eles foi perdido, tá? Então através dessa perda aí que aconteceu, vou estar demarcando essa, independente que a outra lá em cima, tá? Certo? Então, dentro desse movimento, o que eu esperei, ele vinha aqui dentro dessa zona. Então, a primeira entrada seria esse movimento aqui. E aí, dentro desse movimento, a gente começa a marcar as linhas de tendência, sabendo que sempre o terceiro toque é o terceiro toque falso. Então, o segundo toque que aconteceu, a gente faz a abertura aí até 3 vezes, certo? E aí foi exatamente o que aconteceu aqui, ó. Então ele veio continuar, perdeu o fundo, voltou, certo? A gente teria mais uma entrada aqui, ó, entre o 61, que é a continuação de tendência, teria mais uma entrada aqui por volta desse preço, tá? Aqui, ó, o 61 de novo, e vem empurrando o preço para baixo aí, daria para pegar várias oportunidades. Mas pensando nessa linha de tendência aqui, a gente vai encontrar aqui, ó, uma resistência dentro desse preço. Então vou demarcar até de outra cor aqui, para a gente ficar atento, que é a primeira venda pelo gráfico de 1 hora, tá? Que é essa linha de tendência aqui.
essa daqui, linha de tendência, vai ser o gráfico de 4 horas, beleza? Então vou deixar até um azul aqui, demarcado aqui para vocês. Então esse é o gráfico de 1 hora, então a primeira resistência que a gente poderia vender. E pensando nessa linha de tendência, que é esse toque, a gente pega esse toque aqui, é o último, e marcaria essa região aqui, que é a mais específica aí, que acredito que ele possa ter um bom resultado. Beleza? Então são resistências aí que a gente pode procurar. Então você que está procurando por compras, 15 minutos é o mais indicado. Então, ó, já está fazendo uma consolidação que a gente espera, tá? Então, dependendo dessa consolidação, ele já pode puxar esse movimento, sendo que tem um candle institucional aqui. Então, pode ver aí que ele vem até os 50%, continua, tá? Mas através dessas perdas desses topos, ele pode voltar ainda nessa região aqui de 153 e continuar o movimento para cima. Então, ele vai buscar essas regiões aqui de resistência primeiro. É claro que ele pode chegar aqui dentro dessa região e já cair direto, e aí fazer consolidação e subir novamente. Ou senão ele pode encontrar resistência aqui e cair para buscar essa região e aí subir. Então a compra é mais específica para a gente. Se ele vir nessa compra é perfeito, tá? Mas se antes de ele vir nessa compra, se ele fazer esse movimento de alta aqui, a gente vai ter uma primeira venda e outra segunda venda. Não fica com medo de tomar stop, stop vai ser nesse topo, tá? Caso você vende, toma stop, vende de novo nessa posição, coloca o stop aqui um pouco mais acima dessa posição aqui e tenta pegar até esse movimento aqui. Acredito que seja bem bacana, beleza? Então, essas são as análises aí por GBP JPY, tá? Para quem vem acompanhando aí o SD JPY, a gente aí tá numa região muito bacana aí, que ele ficou aqui consolidado. Para quem acompanhou esse tempo aqui, a gente não sabia para onde que ele ia, certo? Então tomei vários stops aqui dentro de 2017 aí, mais ou menos. Que ele faz aquela configuração lá de um cone, né? Que a gente chama aí, boca de jacaré, alguns chama também, tá? Alto-falante. Então, dentro dessa região, a gente sabe ó, que tem uma resistência 1, 2, 3, 4 e 5 vezes. Então, essa região é muito importante, porque eles sempre vão defender essa posição, tá? Então, foi algo que aconteceu aqui, dentro desse patamar aqui, no diário. Então, buscando aí pela resistência, certo? O que a gente buscou? Buscou aí por achar alguma venda. Ó, pode ver que eu encontrei uma divergência, fez topo duplo, mas não veio com força, certo? Para romper esse fundo, para a gente tentar procurar por vendas. Ele continuou, esperei o melhor momento, perdeu o fundo, ele não voltou no 71, ó, pode ver que esse topo e esse fundo, ó, ele não volta no 71, então eu fiquei de fora aí dessa pernada. Aí sim eu marquei essa região, ó, que é desse topo a esse fundo, ele volta no 71. Aí sim eu consegui fazer a entrada. É claro que eu posso buscar aqui muito mais, certo? Porque ele pode me dar uma possibilidade muito bacana aí dentro desse par, beleza? Então é essa região que eu estava esperando como venda, para quem conseguiu pegar perfeito aí, beleza? Vou deixar até aqui demarcado. Mas para quem não conseguiu pegar, a gente vai montar aí uma configuração para você esperar e pegar esse movimento, beleza? Então o gráfico de 4 horas, ele forma uma espécie aí de uma consolidação, beleza? Então deixa eu tirar essa cor aqui. Então essa consolidação, ele está perdendo o fundo agora, então ele perdendo, ele vai buscar esse alvo, depois ele vai voltar de pullback aqui, tá bom? Então esse pullback aqui vai ser a grande oportunidade para você pegar essa queda aí, muito legal, tá? Que eu acredito que seja muito bacana aí, com risco retorno, bem legal. Então dentro do 4 horas, eu vou acreditar aí nessa possibilidade aí de venda, que foi por volta de 1 hora, né? E o diário eu vou procurar por compras, tá? Que região que eu vou achar uma resistência, que é essa tendência aqui de alta que aconteceu,
tá? Então vou esperar ele vir até um pouco mais abaixo, tá? Provavelmente aí ele possa vir buscar um pouco mais abaixo. Então, para quem está procurando por venda, já está fazendo o correto para até buscar esse suporte. Buscando esse suporte, a gente vê aí o que pode acontecer no gráfico de 1 hora ou 15 minutos, beleza? Então, por agora, eu vou pensar em venda por causa daquela região. Caso ele não aconteça nada e ele perder esse fundo aqui, ó, esses fundos, para mim é uma tendência muito forte aí que pode acontecer de baixa, porque aí sim ele pode perder todo esse movimento aqui que acontece, tá? Todo esse movimento aqui de consolidação, beleza? Para quem acompanhou antes, eu estava acompanhando desde essa época aqui, ó, tem um ombro, cabeça a ombro perfeito, ele vem buscar aqui, certo? Como um pullback, volta, fica consolidado aqui muito tempo, a gente vinha acompanhando aqui também, para quem está comigo, a gente vem acompanhando esses times, então achei muito feio aí a gente tá operando, tá? E aí a gente conseguiu pegar alguma oportunidade aqui, se eu não me engano, mas agora acredito que essa oportunidade de compra, de venda, seja bem bacana se ele perder esse fundo. Então ele pode buscar aí 2 vezes mais esse preço aí que está consolidado aí já faz um tempo, tá? Então a gente pode buscar ele aqui um pouco mais abaixo, que seria o alvo principal aí, seria mais ou menos 87 mil, beleza? Então acredito aí nessa oportunidade, num gráfico maior, de semanal, diário, tá? Mas quem quiser procurar por vendas aí, gráfico de 4 horas, 1 hora, é uma grande oportunidade aí que você vai pegar, beleza? Então espero ter ajudado vocês aí, tá? Qualquer dúvida que vocês tiver, pode estar comentando aí no meu vídeo, ou até mesmo no grupo aí privado, ou me mandar uma mensagem se você tem meu contato, que a gente esclarece aí toda dúvida, beleza? Espero que goste aí. Até mais.